Bom dia, irmãos. Tudo bem? Como é que os irmãos estão aí quarentenados? Todo mundo está respeitando o isolamento social, né? Irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos acerca do panorama do Antigo Testamento. Eu fiquei sabendo que tem muitas pessoas que não são alunos de nossas classes, mas que estão assistindo às videoaulas. Isso deixa a gente muito, mas muito feliz mesmo, né? Por conta disso, eu gostaria de apresentar o material que a gente tem usado como material de apoio, é um dos materiais, na verdade, né? Que é esse livro aqui, Panorama do Antigo Testamento, que é um curso da editora Vida Nova de Teologia Básica. Então, aqui nesse livro você vai encontrar uma série de informações, um esboço de cada livro, ou do conjunto de livros que são estudados, as histórias, pontos principais. Então, é um material muito interessante, né, para a gente ter em mãos para poder estudar, especialmente quando a gente está lendo um texto bíblico. Muitas vezes a gente não percebe alguns detalhes, né, e esse tipo de material ajuda muito a gente nesse quesito. Então, o panorama, irmãos, né, como a gente já havia falado nas aulas anteriores, é uma visão mais geral, uma visão um pouco mais ampla para a gente compreender o Antigo Testamento. Muitas pessoas, por não compreenderem o Antigo Testamento, acabam não esquecendo-se dele, não lendo, não dando ênfase. Algumas pessoas têm dificuldade de ler porque é um texto mais antigo, é um texto rico em história, rico em profecias. Então é um texto que exige da gente realmente um pouco mais de debruçar, um pouco mais de estudo, né? Então quando a gente pega um material como esse, quando a gente assiste videoaulas, a gente busca materiais e informações de qualidade, que é importante, né? Então a gente consegue compreender melhor e principalmente a gente consegue ver claramente nas páginas do Antigo Testamento um Deus gracioso, um Deus amoroso e um Deus fiel à sua palavra também. Tá? Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos abençoe, para que Ele fale aos nossos corações através dessa aula, para que Ele me abençoe, né, primeiramente, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer e que essas palavras, tudo que for falado aqui, seja um motivo de edificação para todos nós, a começar em mim, mas os irmãos também. Então, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por esse dia. Louvamos o Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos o Senhor porque o Senhor tem nos protegido de todo mal. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nesses tempos difíceis, nos acalme o ânimo, as emoções. E que possamos, ó Pai, sempre confiar em Ti. E que esses estudos no Antigo Testamento, ó Pai, mostrem que podemos confiar no Senhor, depender do Senhor, porque o Senhor é um Deus grandioso, amoroso, um Deus maravilhoso, um Deus que derrama graça e age com misericórdia, ó Deus. Pedimos que então o Senhor nos abençoe e nos guarde no restante desse dia também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, a gente está na aula 8, se não me engano, capítulo 8, que é o Reino do Norte. Como os irmãos viram, né, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né, então foi um homem que conquistou, lutou muitas batalhas, conquistou muitos terrenos e principalmente um homem que agradou ao Senhor, né, um homem segundo o seu coração, apesar das suas limitações, dos seus pecados, das suas dificuldades, era um homem que tinha um coração disponível a adorar ao Senhor. Seguindo dele, nós tivemos Salomão, e aí tem uma aula excelente da professora Juliana, que eu recomendo que os irmãos assistam antes de assistir a minha aula, tá bom? Que vai falar sobre o reinado desse grande rei de Israel, que foi o rei que levou Israel ao seu apogeu, né, ao seu ápice, porque ele conquistou muitas riquezas, ele conquistou muito prestígio internacional e reconhecimento das outras nações. Entretanto, a gente vai ver daqui a pouquinho alguns detalhes, esse rei no final de sua vida ele se desviou do Senhor e permitiu que a idolatria tomasse conta do seu coração. E aí eu acho que essa é a mensagem central dos livros de reis. Não deixarmos a idolatria, deixarmos que outras coisas tomem o lugar de Deus. Né? Muitas vezes a gente, quando olha para o povo de Israel, a gente olha e fala, nossa, mas como esse povo era rebelde, né? Será que a gente não, às vezes não pode acabar se encontrando nessa mesma situação? Eu acho assim que convém a gente fazer uma autoanálise, né? E pensarmos se realmente estamos com o coração correto diante do Senhor, com o coração disposto a servir. Mas antes da gente começar a falar propriamente da história
de Reis, né? Só para os irmãos entenderem. Nós vamos falar, vou dar algumas informações iniciais agora, depois nós vamos falar sobre os reis Roboão e Jeroboão. Roboão foi o filho de Salomão. Nós vamos falar um pouco sobre a divisão do reino, houve uma divisão no reino. E aí nós vamos falar hoje somente sobre os reinos do norte. A próxima aula, a professora Vanessa vai falar sobre o reino do sul, né? Então, esses eventos todos, eles aconteceram simultaneamente, né? Ao mesmo tempo, embora parte desses eventos que são descritos na palavra de Deus acontecem no norte, a outra parte está acontecendo ao mesmo tempo lá no sul. Vamos dar ênfase somente no norte, tá bom? E por último nós vamos ver a dispersão, a dominação sobre o reino do norte, e a gente vai ver o que aconteceu com esse povo no final das contas, até onde a história de Reis nos permite saber, tá bom? Então vamos começar com as informações preliminares acerca do livro de Reis. Tá? Para os autores desse livro, a gente vai falar um pouquinho da autoria. Os 2 séculos após esse período de Salomão, eles foram sombrios e foram cheios de juízos divinos. Então, na verdade, a partir do momento que o rei Salomão começou a desviar o seu coração do caminho do Senhor, ele acabou levando o povo a fazer o mesmo, né? E permitindo que a idolatria entrasse no reino, né? Não é purificasse, contaminasse, né? Enfim, a nação, né? Isso foi como uma doença que vai se alastrando, né? E vai comendo aquilo que é bom. Então, é um período de bastante juízo, especialmente sobre o Reino do Norte, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente também pode ver, como eu falei no início, que Deus ele é fiel à sua promessa. E aqui a gente tem a promessa abraâmica, né? A promessa que foi feita a Abraão, né? A partir de Abraão, uma grande descendência Deus prometeu. E também uma promessa que foi feita a Davi. Em muitos momentos a gente vai ver Deus falando, por amor ao meu servo Davi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou seja, então Deus ele é fiel à sua promessa. Ele não é fiel a nós, né? Às vezes a gente tem um hino, eu acredito que a tradução é um pouco errada. Deus ele é fiel à sua promessa. Porque nós mudamos de ideia, mudamos de pensamento, nós fracassamos e pecamos. Então, se Deus depender da nossa conduta para agir, né? Então, ele não seria fiel. Mas Deus é fiel à sua promessa, a promessa dele, é o que ele promete. E aí a gente também tem que tomar cuidado para não achar que as coisas que eu quero, que eu desejo, são promessas de Deus. A gente tem que entender que Deus é fiel à sua promessa, à sua palavra, né? E isso é uma coisa muito boa. Essa fidelidade de Deus, ela mostra que Deus ele não vai mudar, que nele não há sombra de variação e que podemos confiar, que a sua palavra ela vai se cumprir. E esse é um outro ponto muito interessante. O livro de Reis vai trazer a história de vários profetas, né? E muitas vezes a profecia bíblica ela é relegada, né, a segundo plano, ou as pessoas que viviam naquela época não davam ouvidos, né, ou atenção aos profetas, e depois viam aquela promessa se cumprir. Então o livro de Reis mostra isso, os profetas profetizando e logo em seguida Deus cumprindo a sua palavra. Mas também nós devemos ter em mente que, embora Deus seja um Deus gracioso e misericordioso, Deus ele também não deixa de disciplinar o seu povo. Muito embora ele cumpra a sua promessa, isso não quer dizer que nós estamos isentos da disciplina de Deus sobre as nossas vidas, né? Então não é somente a misericórdia e a graça atuando, mas a disciplina, né? Como a própria palavra de Deus vai dizer, Deus vai corrigir como um pai amoroso, corrige os seus filhos, né? E aí, passando para as informações gerais, o livro de Reis, como os livros que formam o Antigo Testamento, tem o seu nome derivado das primeiras palavras daquele livro, né? E as palavras significavam as primeiras palavras significavam sendo o rei. E como ele trata de histórias a respeito dos reinados, né, tanto de Judá quanto de Israel, optou-se por usar como livro dos reis. Esse livro, na verdade, esses livros formavam um único livro, já que eles contam a mesma história simultaneamente, né, só que em localizações geográficas diferentes, eles formam um único tomo, uma única unidade no seu texto original,
mas acabou se dividindo em dois, mais uma vez por uma questão de conveniência, de facilitação de leitura e tudo mais. Os livros de reis também eles são anônimos, né? Não se fala em nenhum ponto do livro quem foi que os escreveu, mas a tradição judaica atribui a escrita desse livro ao profeta Jeremias, né, e ao auxiliar dele, Baruque. E a gente tem que notar também que o livro de Reis ele faz menção a outros livros que não estão na Bíblia, que não são livros canônicos, não estão no cânone dos judeus, né? Esses livros eles são fontes históricas, eles não são fontes de doutrina, ao contrário do livro dos Reis, cuja ênfase está na fidelidade do Senhor, na profecia, né, e tudo mais. Esses livros eles são livros de registro. Então eles são fontes que o autor ou os autores de Reis usaram para poder contar a história. Até porque o livro dos Reis ele não foi escrito durante os acontecimentos. A gente pode ver que o livro ele vai pegar aproximadamente 400 anos de história, os dois livros de Reis juntos. Então, esses muitos séculos de história não tinha como a gente como ser escritos à medida que os fatos aconteciam. Então a gente vê que na verdade é uma leitura do passado. Então uma leitura retrospectiva daquilo que havia acontecido. Então por isso que os autores consultaram outros livros, tá certo? E aí falando um pouquinho especificamente sobre o reinado de Israel, nós observamos que no total tiveram 19 reis, muitos reis, e todos maus aos olhos do Senhor. Então essa é uma observação extremamente importante. Judá a situação é um pouquinho diferente, na próxima aula os irmãos vão saber. Então os irmãos tenham isso em mente, que nenhum dos reis de Israel agradou ao Senhor. Tá bom? Vou pedir licença só para tomar um pouquinho de água. Bem, continuando, como eu falei para os irmãos, no finalzinho do reinado de Salomão, o rei Salomão acabou se desviando do caminho do Senhor e a Bíblia deixa isso bastante claro. E aí a palavra de Deus diz para a gente lá em 1 Reis 11, capítulo 4, vou ler para os irmãos. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Então Salomão foi um homem que pediu sabedoria ao Senhor, recebeu sabedoria ao Senhor ao invés de riquezas, né? E ao invés dos inimigos, tanto que Deus deu a ele não só a sabedoria, mas deu riquezas e paz nas suas fronteiras. Mas apesar da sua sabedoria, ele na sua velhice se desviou do Senhor, exatamente por conta dessa vida que ele levava. Né? Nós sabemos que a monogamia, né? O casamento monogâmico é o padrão de Deus desde o início dos tempos para um casamento feliz e para um casamento segundo o coração de Deus. Né? Embora outros tipos de união poligâmicas fossem aceitas socialmente, em termos espirituais, em termos da palavra de Deus, Deus não se agradava desse tipo de situação. Né? E muitos exemplos que nós vemos na Bíblia a respeito desse tema, nós vemos sempre situações ruins. Foi o caso do próprio Salomão, foi o caso de Jacó, né? Enfim, então nós vemos muitas situações em que esse tipo de união não agradava ao Senhor. E aí a Bíblia vai falar que Salomão teve tantas esposas, tantas concubinas, isso não agradava ao Senhor e foi isso que fez com que Salomão desviasse do caminho do Senhor. Então seu coração ele já não era mais perfeito para com o Senhor. E aí por conta desse pecado, e aí inclusive o texto de Reis continua falando a respeito da idolatria, que ele permitiu idolatria mesmo no reinado, exatamente porque ele teve contato com pessoas e com reis de muitas outras nações e isso acabou trazendo uma espécie de sincretismo. E essa permissão de entrada, essa permissividade do rei Salomão acabou gerando idolatria em Israel. E aí, por conta disso, o Senhor ele ordenou que o reino fosse dividido. Na verdade, isso foi profetizado. E lá em 1 Reis 11, versos 11 e 12, a gente vai ler o seguinte. Assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve em ti que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei,
certamente rasgarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Então aqui Deus ele promete isso a Salomão, né, por meio de um profeta. E aí a gente observa aquilo que eu comentei. Todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai. Ou seja, Deus sendo fiel à promessa que ele havia feito a Davi e pelo fato de Davi ter sido um homem também segundo o segundo coração de Deus, né? E aí mais à frente a gente vai ver que um profeta chamado Aías, ele profetizou a divisão do reino para o filho de... Perdão, ele profetizou a divisão do reino para aquele que roubaria parte, digamos, pegaria parte do reino. Voltando só um pouquinho, depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele assumiu o trono, né? E a Bíblia vai falar que esse rei ele era não sábio, ao contrário do seu pai, né? A gente vê também que lá no finalzinho do Dia de Reis, o rei Salomão, ele por conta da construção do templo e, enfim, de todo o seu reino, ele impôs grandes tributos sobre o povo. E na época de Roboão, quando o filho de Salomão assumiu, essa foi uma das reclamações do povo, né, que o jugo sobre eles estava muito alto, ou seja, a carga tributária estava muito pesada, né, e o que gerava bastante pobreza. E aí isso acabou gerando um dos motivos pela divisão do reino. E aí a gente vê que para cumprir a promessa do Senhor, né, que o reino seria dividido, um profeta chamado Aías, ele profetizou essa divisão. E como é que ele profetizou isso? Ele chegou até Jeroboão, que era um homem da tribo de Efraim, e ele era servo de Salomão, um servo inclusive muito competente. E essa profecia, na verdade, ela aconteceu quando ainda Salomão estava vivo. Essa profecia do profeta Aías, né? E aí por conta disso, Jeroboão ele teve que fugir ao Egito e ele só foi, por conta da perseguição, né, medo de perseguição, e ele só foi retornar após a morte do rei Salomão, quando o seu filho assumiu o reinado. E aí Jeroboão, né, se dirigiu a Siquém. Siquém era uma cidade, um local onde havia grandes convocações históricas de Israel. E nesse local, Jeroboão, que já sabia da profecia, né, do profeta Aías, ele contrapõe Roboão, né, e o povo também questiona Roboão acerca desses tributos, acerca desse sofrimento. Roboão, a Bíblia mostra que ele não foi sábio. Ele pediu um tempo, quando foi questionado, e ele consultou os sábios do seu pai. E os sábios, né, do seu pai, né, do rei Salomão, falaram para ele: olha, atende esse povo, se você fizer o que esse povo quer, eles vão ser fiéis a você e a sua dinastia. Mas ele também procurou o conselho de outras pessoas, né, a Bíblia fala de pessoas mais jovens, da sua idade, né? E aí esses jovens falaram para ele: não, de jeito nenhum, você tem que mostrar quem você é. Você tem que mostrar toda a rigidez e todo o seu poder enquanto rei. E aí quando ele voltou para dar a resposta, né, a Jeroboão e ao povo, ele falou o seguinte, que se o pai dele era rígido, ele seria muito mais, né? Então isso acabou gerando uma grande revolta do povo de Israel. E aí 10 tribos se juntaram a Jeroboão, né? E aí declararam a sua independência em relação a Judá e a dinastia de Davi. E isso cumpre a profecia que foi feita pelo profeta Aías. A revolta foi tão grande que Roboão tentou enviar o superintendente dele, Adorão, né, para tentar intermediar a situação, mas esse superintendente foi assassinado, né, enquanto tentava falar com o povo. E aí, depois dessa revolta, Roboão ainda tentou marchar contra as tribos do norte, né, para tentar reunificar, digamos assim, o seu reino, mas uma intervenção profética impediu que ele marchasse. E aí a gente tem que entender que essa divisão, né, ela teve 3 motivos para que acontecesse essa cisma, né,
de Israel. O primeiro foi o motivo religioso. Como eu falei, a idolatria tomou conta da nação, e essa idolatria que começou com Salomão foi um dos grandes fatores para que esse povo se dividisse, até porque foi um juízo divino. Teve uma questão econômica, como eu mencionei, também por conta dos pesados tributos, né, que eram cobrados do povo, e também tinha um cenário político. Existia uma rivalidade entre Judá e Efraim. Efraim era uma tribo que, embora não fosse uma tribo muito grande, ela teve grandes líderes, né, saíram dessa tribo. Então tinha aquele orgulho e não se submetia totalmente a Judá, que até então era, digamos assim, a tribo onde ficava a capital do reino unificado, né? Então havia essa rivalidade entre Judá e Efraim, e aí esse também foi um dos motivos, tá certo? Bem, então como falei, após a divisão, a tribo de Judá, né, e a tribo de Benjamim ficaram ao lado de Judá, né, da dinastia de Davi. E aí a gente observa o seguinte, como os irmãos podem olhar aí vou postar uma imagem, um mapa das 12 tribos, né? Aí na região do norte, as 10 tribos, né, Aser, Naphtali, Manassés, Zebulon, Isacar, Gade, e Efraim, Dan e Ruben, são as tribos que ficaram ao lado de Jeroboão, certo? E aí a gente vê que somente ficou ao lado da dinastia de Davi, Judá e Benjamim. Mas na prática, boa parte da tribo de Simeão ficou ao lado da dinastia de Davi, até porque ela ficava ao sul de Judá, ela ficava meio que dentro do território. Mas e também a tribo de Levi. A Levi não tinha um território específico, mas a gente observa o seguinte, que os levitas ficaram todos no Reino do Sul, né? E a gente vai ver a implicação disso agora, quando a gente começar a conversar sobre o reinado de Jeroboão. Bem, eu também vou vou colocar para os irmãos verem também, uma espécie de infográfico, né? Uma imagem para que os irmãos entendam, um resumo bem breve acerca de cada um dos reinados, o tempo de duração de cada um dos reinados, os anos, né? E aí a gente vê aí do lado direito dos irmãos que tem o tempo que cada um desses reis, desses 19 reis de Israel reinou. A imagem tem uma outra parte que eu vou mostrar mais ao final, quando a gente chegar nos últimos reis, né? E aí no meio aí a gente vê também onde surgiram os ministérios proféticos. Então a gente vê Elias, a gente vê Eliseu, mais à frente, próximo aí já ao final do rei, a gente vê os profetas chamados menores, né, surgindo. Então a gente vê aí Jonas, vê Amós, a gente vai ver outros também. E a gente vê que esses são os profetas que profetizaram, digamos, do lado de Israel. Então é uma imagem bastante interessante, bem didática, né? Vou mandar também na apresentação de slides que os irmãos vão receber, para que os irmãos possam depois estudar com calma e ter como um material para uma referência futura. Então, como eu disse, Jeroboão ele reinou por 22 anos. E aí o que aconteceu? Deus deu a ele essas 10 tribos e ordenou que ele permanecesse no caminho, né, de Davi, o seu servo modelo. Mas ao contrário do que Deus pediu, Jeroboão viveu de uma outra forma, não confiou no Senhor, porque aquilo era um juízo divino. Se ele tivesse obedecido ao Senhor, tivesse mantido fiel, eliminado a idolatria, né, não tenho dúvidas de que o resultado seria outro. Mas esse rei não obedeceu, como nenhum dos reis de Israel, e acabou tomando atitudes ruins. Então, temendo perder o controle do reino por conta das peregrinações religiosas, nós devemos lembrar que o povo de Israel tinha diversas festas, eles deviam ir ocasionalmente, na verdade regularmente, ao templo prestar holocausto ao Senhor, né? Então, e a capital, Jerusalém, que era onde ficava o templo, ela ficou no território de Judá. Era uma cidade de Judá. Então, Jeroboão temendo essa migração, né? Temendo que nessa onda dos israelitas, né, do povo do norte, ficar indo até o sul para adorar o Senhor,
ele ficou com medo de acontecer uma reunificação e ele perdeu o seu reino. Então, ele proibiu as peregrinações religiosas para Jerusalém, e o que ele fez? Ele estabeleceu, por conta própria, santuários alternativos em Dan e Betel, ou seja, desobedecendo completamente as prescrições de Deus. Né? Então ele estabeleceu sacerdotes que não eram levitas, porque como eu falei, todos os levitas ficaram no Reino do Sul. Ele também colocou nessas cidades, né, nos altares que construiu em Dan e Betel, 2 bezerros de ouro, e aí a Bíblia vai dizer que eles fizeram como o povo que havia saído do Egito, que criaram bezerros de ouro para adorar. Ele mudou o calendário de festas, criou festas novas. Ele próprio ofereceu sacrifícios nos altares que ele construiu, ou seja, ele se colocando como sacerdote. E aí, por conta dessa situação e da permissividade, novamente a idolatria, começou a haver um sincretismo religioso com o culto a Baal. Ou seja, as religiões daqueles povos que ficavam bem ali ao redor, elas começaram a influenciar, a gerar um sincretismo religioso. E cada rei que vinha reforçava isso um pouco mais, né? E aí um homem de Deus, que é anônimo, ele profetizou contra o altar pagão e contra o reinado de Jeroboão por conta dessas atitudes dele. E a Bíblia conta o seguinte, que ao estender a mão, né, ele ficou tão bravo por conta dessa profecia que ele estendeu a mão contra o profeta. E ao fazer isso, a mão dele secou. Né? E o altar que ele havia construído, ele quebrou, ele rachou e todas as cinzas se espalharam. Ou seja, mostrando, né, que a palavra daquele profeta era verdadeira. O profeta anunciou que aquilo aconteceria e mostrando que o Senhor é um Deus zeloso. Ele não tolera idolatria e ele não tolera ser desobedecido. Né? Então, não é só uma questão, né, naquela questão não era somente de adoração, mas adorar no local correto, da forma correta. Né? Então, cumprindo assim a lei mosaica, né, o que não foi feito. Então, Jeroboão ele não se arrependeu dos seus maus caminhos e continuou andando em caminhos errantes. E mais à frente, o profeta Aías, que foi o mesmo que havia profetizado que ele se tornaria rei, ele vem e profetiza uma outra coisa, né? E está lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 10, que diz o seguinte: Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo homem até um menino, tanto escravo como livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Ou seja, lá no início nós vemos o Senhor falando para que ele andasse em seus caminhos, e agora, após o descumprimento dessa ordem do Senhor, a gente vê o Senhor o rejeitando e rejeitando a sua descendência sobre Israel. Continuando a lista dos reis aí, né? O filho de Jeroboão, Nadab, após a morte do seu pai, assumiu o trono e reinou somente por 2 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como todos os reis de Israel. E aí o livro nos conta que num levante, né, numa revolta, a Baasa, que era da tribo de Issacar, o assassinou, bem como toda a descendência de Jeroboão, né, então cumprindo aquilo que havia sido profetizado por Aías. Bem, então após a morte de Nadab, que era o filho de Jeroboão, encerra-se a dinastia de Jeroboão, e aí começa a dinastia de Baasa, né, o reinado, de Baasa. Esse rei reinou num período de 24 anos e também ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí um outro profeta, né, vamos observando, irmãos, né, os profetas sempre surgindo e falando. Ele se levantou contra Baasa, confirmando a mesma condenação profética dada a Jeroboão. Ou seja, eliminar, né, rejeitando e eliminando o seu reinado e o reinado de sua família. E aí, após a sua morte, né, nesse período de 24 anos, o filho dele, chamado Elá, assumiu o trono e reinou somente 2 anos. Zinri, que era um dos servos, né, desse rei, um dos servos militares, o matou, bem como toda a descendência, ou seja, mais uma vez cumprindo a promessa do Senhor.
E aí a gente observa lá em 1 Reis, capítulo 16, versículos 12 e 13, o seguinte: Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Jeú, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com suas vaidades. Ou seja, então a palavra do Senhor novamente sendo cumprida. Então, os profetas se levantavam no meio da apostasia, no meio da rebeldia, né? E e profetizavam aquilo que as palavras do Senhor, né? E anunciavam os juízos do Senhor. Então, Baasa foi assassinado pelo seu servo Zinri, e a gente observa que Zinri teve um reinado muito curto, de apenas 7 dias, porque ele era extremamente mau aos olhos do Senhor. E aí, Zinri foi surpreendido, né, quando um outro general chamado Onri, né, começa a invadir a capital, e aí, por conta disso, ele se mata, queimando-se a si mesmo no Palácio Real. Então ele reinou apenas 7 dias, e aí a gente vê que o povo constituiu Onri como rei de Israel, tá certo? E aí Onri vai criar uma dinastia que vai passar por algumas gerações, tá certo? A gente observa que o texto bíblico fala pouco acerca desse rei, mas ele foi um rei bastante importante nessa época, né? Então, ele reinou num período aproximadamente de 12 anos, né? Então a gente não sabe o nome do seu pai, a gente não sabe o nome da sua tribo, mas ele fundou a terceira dinastia de Israel. O texto bíblico fala que, embora Onri fosse o rei à época, né, houve uma divergência, né, e parte ficou subordinada a Tibni, num período aproximadamente de 4 anos. Então, depois desse período, todo Israel acabou voltando-se para o lado de Onri, né? E Tibni foi, digamos assim, deixado a segundo plano. E aí, desses 12 anos, 4 ele reinou conjuntamente, né? Digamos assim. E durante 8 anos ele reinou sozinho. E aí a gente vê que Onri ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos aqueles que foram antes dele. Ele fez grandes feitos, né? Ele sujeitou os moabitas a Israel e forçou com que eles pagassem tributos, então ele trouxe um certo crescimento para o reino de Israel. E aí, por conta desse crescimento, ele comprou um terreno. Aquela época, a capital do reino de Israel era uma cidade chamada Tirza, e era uma cidade que não era difícil de ser tão difícil de ser conquistada. Então Onri sabia disso e, por conta dessa questão, ele ficou preocupado em construir uma cidade um pouco mais resistente. Então ele comprou um terreno, né, e construiu a cidade de Samaria, né? Então ele tirou a capital de Tirza e transportou para Samaria. E aí, numa dessa, eu vou projetar uma das imagens para os irmãos entenderem. A gente vê que Samaria, né, que se tornou a capital do reino de Israel, era uma cidade bem localizada. Na imagem aí à esquerda, a gente observa que ela era próxima a uma região montanhosa. E isso era importante, né, por conta das batalhas, né? Então uma cidade mais próxima, mais elevada, é importante para dar vantagens, digamos assim, em termos de terreno. Mas ela também era próxima ao mar Mediterrâneo e ela passava numa rota comercial muito interessante, que ia inclusive até o Reino do Sul, né? E também dali haviam outras rotas para os povos que ficavam ali ao redor. E aí nessa imagem à direita a gente observa alguns dos reinos que ficavam ali por perto, né? Então ali mais ao norte, o Império Assírio, então os arameus, os amonitas, os moabitas, né? Os moabitas ainda mais próximos ao reinado do norte, mas ao sul a gente tem outros povos que vão, né, a ser desafio para o reino do sul. Então era uma cidade bem localizada, uma cidade muito fortificada,
e ela foi feita para durar cercos longos. E a gente vai ver mais à frente que ela realmente era uma cidade bastante resistente. Ela suportou investidas de diversos reis. Então ele foi um rei considerado no aspecto humano, um rei que fez grandes coisas, né? Entretanto, se por um lado ele trouxe um crescimento econômico a Israel, ele promoveu alianças com o rei de Tiro, né, que era o rei do Tiro, uma cidade do povo chamado Sidônio, né, e era um povo bastante idólatra. Então promoveu alianças por meio de casamento. Então foi uma aliança bem diplomática, sacramentada por meio de um casamento. E ele casou seu filho Acabe com Jezabel, que era que era filha desse rei de Tiro, né? Em Tiro também era uma das capitais da religião de Baal. Então isso vai ter consequências bastante importantes para Israel. Então, embora, como eu falei, esses acordos, esse crescimento econômico aconteceu no reinado desse rei, que tem poucos versículos na Bíblia, aliás, poucos versículos no livro de Reis, a gente percebe que em termos religiosos foi extremamente desastroso para Israel, porque o culto a Baal passou a se tornar bastante forte, né? E aí, após a morte de Onri, o seu filho Acabe assumiu o trono e ele passou a reinar em Israel num período de 22 anos. Vou pedir licença mais uma vez, meus irmãos. Então, após a morte, né, do rei Onri, seu filho Acabe assumiu o trono num período de 22 anos. E ele casou-se com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal e ela era uma mulher bastante persuasiva e dominadora, uma mulher de personalidade muito forte. A gente observa isso ao longo do texto. E Acabe parecia realmente amá-la e levar a palavra dela em muita consideração, porque muitas vezes ele se omitia, né, e deixava com que ela tomasse as rédeas da situação. Então, ela se denominava como uma porta-voz dos deuses. E olha só o significado do nome Jezabel. Baal exalta. Então, ela era Baal de corpo e alma. Né? Então, ela era realmente adepta à religião daquele povo. E olha só o que o texto nos diz lá no capítulo 16 de 1 Reis, nos versos 30 a 32. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Ou seja, ele não somente adorou a Baal, mas edificou o templo a Baal e a outros deuses, né, como Astarote, enfim, outros deuses que esse povo sidônio cultuava. Né? Então Israel logo passou a adorar a Baal, que era considerado deus cananeu da fertilidade da terra, né, e do vinho. E aí a gente observa nessas imagens que eu estou colocando projetadas, né, uma espécie de gravação em pedra, né, que está no museu, uma imagem esculpida dessa época, né, mas lá no território dos Sidônios, né, se não me engano já atualmente está a Síria. A gente observa aí à direita essa imagem, então a gente observa como se fosse uma espécie de guerreiro, né, e aí a gente vê próxima uma árvore em crescimento mostrando que ele era o deus exatamente da fertilidade da terra, ou seja, era o deus responsável pela prosperidade. Devemos lembrar que essas sociedades, essa época, elas eram agrárias, né? Então elas dependiam dos seus produtos naturais, do comércio que havia, dessas trocas, enfim. E, e por ser uma sociedade agrária, dependia muito do quesito tempo. Né? Então, se chovia, se não chovia, das estações. Então, eles adoravam esse Deus por acreditarem que ele era responsável por essa fertilidade, que ele tinha domínio, portanto, sobre os fenômenos atmosféricos. E aí, à esquerda, a gente vê, também lá nessa região onde fica hoje a Síria, resquícios, né, ruínas de um templo que foi dedicado a Baal. Então, esse Deus, que era um Deus, né,
de um povo estranho, passou a se tornar o Deus adorado pela maior parte do povo em Israel. E aí a gente observa que a religião de Baal era muito atraente para muitas pessoas porque ela permitia a paixão pela embriaguez e a licenciosidade sexual, ou seja, que isso fosse estimulado, as imoralidades sexuais. E isso tanto no âmbito privado quanto no âmbito de adoração a Baal. Né? Então os profetas de Baal criam, né, que a relação sexual com prostitutos e prostitutas, não eram somente prostitutas cultuais, mas prostitutos também, que essas relações elas promoviam a fertilidade da terra. A gente vai ver também mais à frente que alguns que prestaram culto a Baal chegaram a promover o sacrifício de crianças. Né? Alguns profetas de Baal promoviam autoflagelamento. E aí esse Deus passou a ser cultuado no lugar do Deus de Israel. E tudo isso, meus irmãos, vamos vendo que tem relação lá atrás, né? No cisma, na não obediência às prescrições de louvor e de adoração a Deus, a criação de altares alternativos. Então, vão se passando as gerações e a gente observa esse movimento de cada vez mais o povo de Israel se afunda na idolatria e esquece do verdadeiro Deus. Mas nem tudo é ruim no sentido, né, que o Senhor ele sempre separa os seus servos. E aí nesse meio a gente vai ter grande parte do enredo falando a respeito de um profeta, de dois profetas na verdade, mas o primeiro deles é Elias, que vai confrontar diretamente Acabe e Jezabel. Então, a centralidade desse livro ela está na mensagem dos profetas, que denunciam o pecado e anunciam o juízo de Deus. E que muitas vezes convocam as pessoas que obedeçam e se convertam dos seus maus caminhos. E não é assim a profecia de Deus até hoje? Hoje nós não temos um ministério profético, né, como era naquela época, porque nós já temos a revelação completa. A Bíblia é a própria revelação, é a própria palavra de Deus. E a Bíblia ela denuncia o pecado, ela anuncia o juízo de Deus e convoca a que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos. Né? Então, esse é o teor da mensagem profética. Então, especialmente no livro de 1 Reis, nós vamos ver que no livro de 2 também, né? Em relação ao povo, ao reino do norte, nós vamos ter uma centralidade aí nas histórias de Elias e de Eliseu. Elias, o nome dele significava Jeová é Deus, nada mais apropriado, né? Ele tinha como missão particular levar os israelitas a reconhecerem a sua apostasia, ou seja, o seu afastamento de Deus, e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel. A vida de Elias, né, girou toda nesse conflito entre a religião do Senhor, de Jeová, e a religião de Baal. Né? Ele era um restaurador, um reformador, um profeta extremamente prolífico em seus trabalhos, né? E ele era bastante empenhado em restabelecer um concerto entre Deus e Israel. E os embates, né, de Elias, entre Elias e Acabe, eles vão ocupar boa parte aí dessa história. A história de Elias é muito legal. E aí a gente observa que Deus, ele prova a sua soberania ao questionar, né, e desafiar a Baal. E aí a gente observa que já no início, né, do seu ministério, lá em que está a partir de 1 Reis 17 até o final do livro, né, capítulo 22, vai ter várias ações de Elias. No versículo 1 do capítulo 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, olha só que interessante essa profecia. Essa profecia, ela desafia completamente a Baal. Baal não era considerado o deus da fertilidade, o deus que tinha domínio sobre os eventos atmosféricos, sobre chuva, sobre seca, sobre a fertilidade da terra. Se Jeová era Deus, né, e se a palavra de Elias se cumprisse, né, isso geraria dois desfechos. O primeiro,
Jeová é Deus e não Baal, porque Jeová tem o domínio, a soberania sobre todos esses eventos, e era ele responsável então pela fertilidade, pelo crescimento. E a outra implicação é que Elias era o verdadeiro mensageiro de Deus e não os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal que a própria Jezabel havia constituído. E aí, após essa profecia, Deus ordena que Elias se retire para uma terra estrangeira. Né? Então ele vai para Sarepta, que era uma cidade costeira da terra de Sidom. Olha só, ele vai para Sidom, que era exatamente terreno de quem? Do deus Baal. Assim, né? Terreno considerado, enfim, era onde ele era adorado bastante, né? Inclusive dessa terra foi que Jezabel veio. E a Bíblia nos conta que a palavra de Elias se cumpriu e veio uma seca bastante intensa sobre a terra nesse período, mas que em Sarepta, né, ele contou com a hospitalidade de uma viúva. E a Bíblia conta que Elias, aqui o Senhor, na verdade, a sustentou durante todo o período da seca, né? Não faltou a ela azeite, não faltou a ela farinha, então é um dos milagres de Elias, né? E inclusive mais à frente Elias vai inclusive ressuscitar o filho dela. Então, após algum tempo, o filho dela morre e aí ela vai até Elias e pede para que ele peça ao Senhor, né, que ressuscite o seu filho. E aí é muito interessante porque tanto esse milagre do sustento num período de seca e de fome, né, quanto o milagre de trazer a vida de volta de um filho dessa viúva, elas aconteceram não no território de Israel, mas elas aconteceram no território de Sidom, que era considerado o território de Baal. Então, mais uma vez, a gente vê a soberania de Deus, né, sendo mostrada a todo mundo, né, ou seja, mostrando que Deus ele tem um domínio sobre todas as coisas e Baal é um Deus falso. Né? Então, lá em 1 Reis 17:24, a viúva de Sarepta reconhece a soberania de Deus e fala o seguinte: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Bem, após 3 anos, Elias retornou a Samaria e ele se apresentou a Acabe. E aí ele ordena que a Acabe para que ele convocasse o povo até o Monte Carmelo, onde aconteceria, né, a maior demonstração do poder de Deus daquela época. Então a gente vai ver ali o desafio, né, que Elias faz a Baal. Então Elias convoca o povo, ordena que Acabe convoque, as pessoas foram até o monte para que Deus demonstrasse a todo o povo que ele era Deus. E aí o profeta diz o seguinte: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo. E eu preparei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Elias propõe um desafio, já que Baal era rei, já que Baal controlava os fenômenos atmosféricos, então que ele enviasse fogo do céu para consumir aquela oferenda, né? E aí a Bíblia mostra que Elias ele zomba desses profetas. Eles tentam do amanhecer do sol até o meio-dia, de maneira inútil, convocar esse Deus e nada acontecia, e a Bíblia, o relato diz que Elias zombava desses profetas, né, que faziam seus rituais, suas danças, alguns inclusive se autoflagelavam, né, para que Baal, gritando ao Deus de Baal para que ele atendesse aquela oração. E aí, quando chega a vez do profeta, ele não só pega aquela situação, mas ele aumenta o grau de dificuldade. Né? Ele pega a água que já estava escassa, né, por conta da seca, as chuvas ainda não haviam retornado, e aí ele derrama sobre toda a oferta, sobre toda a lenha, e ele criou uma vala ao redor daquele altar, de modo que encheu tantas vezes de água que a água se acumulou. Ou seja, lenha molhada, ela tem muito mais dificuldade de pegar fogo, né? Então, isso é para mostrar, ele queria demonstrar exatamente o poder e a grandiosidade de Deus. E a gente vê que a resposta de Deus
é assertiva, numa oração simples e objetiva, sem grandes espetáculos, sem grandes palavras e grandes discursos, somente a fé e a autoridade que Deus havia dado a ele enquanto profeta foram suficientes para que Deus respondesse do céu e ali queimasse aquela oferta, a lenha, e que fizesse evaporar toda aquela água que estava ali naquela vala. Todo o povo ficou sabendo que o Senhor era Deus, e por conta disso Elias manda executar todos os falsos profetas, ele acompanha de perto a execução dos falsos profetas. E aí, nesse episódio, a Bíblia mostra que a chuva retorna a Israel. Então tem aquele episódio em que Elias ora ao Senhor pedindo para que a chuva retorne. E aí ele pede para que um servo vá fora de sua tenda e olhe para ver se se está vindo alguma nuvem, se está vendo algum sinal de chuva. E por 7 vezes essa pessoa vai, esse servo vai e não encontra nada. Na 7ª vez ele diz que via lá ao longe uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Ou seja, uma nuvem pequena. E aí Elias afirma que aquele era o sinal de que a chuva retornaria a Israel. Né? Então a chuva retorna. Entretanto, no outro dia, Elias ele é ameaçado de morte pela rainha Jezabel. E por conta disso ele teme por sua vida e foge para o deserto de Berseba. E aí, irmãos, eu gostaria de fazer uma observação, porque muitas vezes a gente olha o texto e a gente esquece, né, que o profeta, ele era homem também. Ele tinha medo, ele tinha suas fraquezas, e embora ele acompanhasse e vivesse o poder e as manifestações sobrenaturais de Deus, ele tinha os seus medos também. Né? Então, e ele se encontrava sozinho praticamente. Ele ficou durante 3 anos numa terra estranha, né? E quando voltou, já voltou com essa missão de confrontar todo o povo. Então ele se sentia sozinho, ele se sentia triste e sentia com medo, que é uma reação completamente natural. Né? Então ele vai até o deserto e ali naquele momento de tristeza profunda, de depressão, a Bíblia mostra que Deus o alimenta e conduz ele até o Monte Horebe. E chegando ao Monte Horebe, Deus fala com Elias. Né? Então Deus chama Elias para fora de uma caverna e nisso a Bíblia mostra que vem um forte vento, né, que quebra as pedras dos montes, mas Deus não estava naquele forte vento. Vem um terremoto que abala toda a estrutura da terra, né? Mas Deus também não estava no terremoto. Vem um fogo, ou seja, mais uma manifestação da grandeza de Deus, né? Mas Deus também não estava ali. Até que após essas manifestações, né, de poder de Deus, Elias ouve uma voz bem mansa e suave, que era a voz do próprio Deus, e Deus que pergunta: o que você está fazendo aqui? Né? E aí ele fala a respeito de sua tristeza, fala a respeito da sua solidão, ele achava que até então estava sozinho. E aí o Senhor consola o seu coração, né, e vai mostrar que na verdade ele não estava sozinho, que naquele período de apostasia e de adoração a deuses estranhos, o próprio Deus havia reservado 7.000 pessoas que não se curvaram perante a Baal. Né? Então essa é uma mensagem que vale para nós também. Quando estivermos sentindo sozinhos, achando que todo mundo está em desobediência, a gente lembra que Deus ele reserva para si aqueles que lhe são fiéis. Né? Então, e além disso, Deus dá uma missão tripla, né? Mas ele só vai cumprir uma delas. A missão era ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como sucessor no ministério profético, mas de fato Elias só ungiu a Eliseu. As outras 2 missões foram cumpridas, né, no ministério de Eliseu. E aí a gente observa que Acabe, né, era um estrategista militar, ele deu uma abalada, melhorou em relação ao culto a Baal, digamos assim, né? Mas ele não voltou aos caminhos de Deus. A Bíblia mostra que ele passou a consultar o profeta Elias e profetas, né? Então, que indica que acabou ali a perseguição, mas ele de fato não viveu nos caminhos do Senhor. E o livro mostra que Deus concedeu 2 vitórias ali de Acabe contra o rei da Síria. E num desses episódios, ao invés dele eliminar o inimigo, ele faz as pazes com esse inimigo. E aí, por conta disso, um profeta vem e decreta a morte do rei. Um outro episódio bastante interessante, né, para mostrar a ruindade de Jezabel, já havia perdido, né,
lá no desafio dos profetas de Baal, o rei Acabe, e para mostrar que o rei Acabe não havia mudado também, né? O rei Acabe queria um terreno, uma vinha que ficava ao lado do seu palácio para construir um jardim. E essa vinha pertencia a Nabote. E ele vai até essa pessoa e pede para que Nabote venda. E ele fala: olha, rei, não tenho interesse, esse terreno é da minha família, não quero vender. E aí ele fica muito triste, muito chateado, e a esposa de Acabe, ela fala: não, preocupa não que nós vamos conseguir isso, pode ficar tranquilo. E aí ela bola um plano no qual contrata duas falsas testemunhas cruéis, né, que são chamadas de Baalins, e essas testemunhas mentem diante de todo o povo, de modo que Nabote ele é apedrejado, e aí por conta disso, por conta da lei de Israel, aquele terreno, né, ele passa automaticamente a ser do rei. E aí o rei não demonstrou nenhum remorso, sabendo daquela situação, e pegou a terra para si e fez aquilo que ele tinha colocado no seu coração. Né? E aí Elias vem e o adverte e anuncia a morte de Acabe e a morte de seus descendentes. Né? Então Jeová, Deus, pronuncia o fim de Acabe, pronuncia o fim da descendência de Acabe e a morte de Jezabel com palavras duras. Então, se a gente for ler essa parte da história, a gente vai ver, né, que Acabe morreria, teria seu sangue derramado na vinha de Nabote, e que a profecia acerca de Jezabel é que ela morreria de modo que o seu sangue se derramaria e não ficaria praticamente uma parte do seu corpo, ela ficaria irreconhecível. E aí a gente vê que no final de seu reinado, Acabe tenta junta-se ao rei de Judá numa guerra, numa determinada guerra, e aí ele fala: não, eu vou disfarçado para que ninguém me encontre. E aí o relato é bastante interessante, porque o rei de Judá quase foi morto por causa disso, porque ele estava, né, ele não havia se disfarçado, mas não foi morto. Entretanto, Acabe foi atingido por uma flecha lançada a esmo, né, um tiro perdido, uma flecha perdida, né, e cumprindo assim a profecia de Elias. Bem, depois da morte de Acabe, o seu filho Acasias reinou por um período de somente 2 anos. Também fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos dos seus antecessores. E ele adoeceu. E aí, ao invés de consultar os profetas de Deus, ele consultou os profetas de Baal para saber se seria curado. Elias intercepta esses mensageiros que estavam indo a consultar a Baal, e aí ele vai até o palácio advertindo Acasias e profetizando assim a sua morte. E aí ele realmente morre, ele não se cura daquela doença, e o irmão dele, né, Jorão assumiu o seu lugar. Nesse meio tempo, a gente vê que Elias recebe do Senhor a indicação de que seu ministério estava acabando, que Deus iria recolhê-lo para si. E aí ele parte com Eliseu, né? Nessa caminhada, Eliseu pede a Elias, né, uma porção dobrada do seu espírito. E essa porção dobrada, na verdade, era sinônimo da herança da primogenitura. Então, o primogênito, de acordo com as leis, ele recebia sempre uma porção dobrada da herança. Então, o que Eliseu pede é exatamente a herança do ministério profético de Elias, né? E a gente vai ver que o Senhor realmente fez isso e deu a Elias um ministério bastante miraculoso. E aí eu vou colocar aí para os irmãos verem, né? Que são muitas os milagres, né? Que foram feitos no período profético de Eliseu. E aí eu vou citar alguns eu vou comentar. A primeira coisa que Eliseu fez foi a purificação da água de Jericó. Então era uma água que não era saudável, então ele coloca sal, né, e aquela água passa a se tornar boa. O outro milagre foi a morte de alguns jovens que caçoavam de Eliseu, né, que zombavam dele. A Bíblia fala que 2 ursas, né, saíram e mataram aqueles jovens. A gente vê também a derrota dos moabitas, né,
O episódio é o que os reis de Israel, Judá e Edom estavam lutando contra Moabe, mas eles ficaram sem água. E aí foi um cerco, né? E aí Eliseu profetizou que a água iria aparecer e eles iriam derrotar os moabitas, né? Então Deus gera uma confusão ali no meio dos moabitas, eles fogem, né? E aí eles vencem a batalha. Nós temos aí mais uma vez uma viúva, né, que pede ajuda porque não tinha como pagar suas dívidas, então ela teria que perder os 2 filhos no pagamento dessa dívida, né, e ela suplica a Eliseu que a ajude, né, e ela só tinha um pouco de azeite em casa. Então Eliseu manda que ela junte muitas vasilhas, né, e a Bíblia conta que o azeite encheu tanto que acabaram as vasilhas que ela havia pegado emprestada, né, e que a venda desse azeite foi o suficiente para que aquela viúva pagasse a sua dívida e assim não perdesse os seus filhos. O outro milagre foi o milagre do filho da Sunamita, uma mulher de Sunem, né? Então, essa mulher era uma mulher que foi muito bondosa, ela e seu esposo foram bondosos com Eliseu, né? E por conta disso Eliseu profetizou a ela um filho. E ela já era idosa e ela, né, não acreditou, porém ficou grávida. Mas depois de alguns anos, né, esse menino ele acabou adoecendo e acabou morrendo, né? E a mulher ela vai até Eliseu, né, e pede para que ele interceda a favor de seu filho, e o que Eliseu faz isso e o menino ressuscita. Um outro milagre é a purificação de uma panela de comida envenenada, né? Aí para quem gosta de farinha já acha um pretexto para comer um pouquinho mais. O outro foi a multiplicação de 20 pães que alimentaram 100 homens. O outro episódio bastante conhecido, né, que está narrado já em 2 Reis capítulo 5, a cura da lepra de Naamã, que era um estrangeiro, mas que temia a Deus e que foi até Eliseu para que ele curasse de sua lepra, né? Então, essa é uma história bastante conhecida, não vou entrar em muitos detalhes. Outro milagre, o machado que tinha caído na água e flutuou, né? Então alguém havia perdido e miraculosamente o machado flutuou. Outro milagre foi a cegueira do exército arameu. Então, durante uma luta contra esse povo, né, Eliseu ele revelava a posição desses reis para o rei de Israel. Então, quando eles iam atacar, eles fugiam. Aí o rei dos arameus ele achou que tinha algum informante na sua corte, né, entre os seus generais de guerra, que estavam dando informações. Mas na verdade eles falaram: não, o problema é que tem um profeta lá que revela tudo que a gente vai fazer. Aí o exército todo segue, né, para ir atrás de Eliseu. E aí o servo de Eliseu morre de medo quando vê aquele exército. E aí tem uma cena bastante bonita quando Eliseu pede para que o Senhor abra os olhos daquele servo, de modo que ele vê que o número daqueles, né, que estão ao lado dos que servem ao Senhor é muito maior, né? E haviam carros de fogo, haviam anjos ali que estavam exatamente mostrando essa superioridade do poder do Senhor. E aí aqueles homens são feridos de cegueira e Eliseu leva eles até Samaria, né? E quando ele pede para que aqueles homens tenham a sua cegueira revertida, né? Eles percebem que eles estão em território inimigo e aí o rei de Israel consegue eliminar aquele exército, né? Um outro milagre foi a profecia do fim do cerco de Samaria e vitória sobre o rei da Síria. Esse é outro episódio bastante interessante, no qual a cidade quase ruiu de tanta fome, né, que as pessoas passaram. E aí o rei mandou buscar Eliseu e falou: não, rapaz, espera aí, vou matar você, né, só traz coisa ruim. Na verdade era o juízo do Senhor. E aí Eliseu fala: não, a partir de amanhã o Senhor vai livrá-los, né? E aí tem todo aquele episódio que os leprosos eles saem da cidade e aí Deus havia confundido, né, os sírios e eles fogem e deixam todas as coisas para trás. E aí o povo de Samaria sai da cidade e aí consegue alimento, consegue instrumentos de guerra, enfim, todos os despojos, né? A outra
Outro milagre foi a profecia da morte de Ben-Hadad, rei da Síria, e a sucessão desse rei por Azael. E a Bíblia diz, inclusive, que Eliseu chora, porque Deus mostra a ele o que Azael faria com o povo de Israel. Também Eliseu anuncia que Jeú seria o próximo rei de Israel e mataria toda a família de Acabe, incluindo Jezabel. A profecia das 3 vitórias de Jeoás sobre o rei da Síria e a ressurreição de um homem quando esse homem tocou nos ossos de Eliseu. O profeta já havia morrido e esse homem assim ressuscitou. Então a gente vê que é um ministério muito, mas muito prolífico mesmo. Bem, como eu falei, Acasias havia falecido e o irmão dele, Jeorão, assumiu o reinado e reinou por 12 anos. Ele lutou sem sucesso contra o exército de Azael, né, que era rei dos arameus, e ele foi ferido naquele local. E por conta disso ele retornou para se recuperar dos seus ferimentos em Jezreel, que era exatamente o palácio, né, real. E aí nesse intervalo acontece aquela profecia que eu comentei, que Eliseu ele unge a Jeú como o próximo rei de Israel, né, e anuncia que ele eliminaria toda a dinastia de Onre, né, ou seja, a família, os descendentes de Acabe. E aí Jeú ele inicia uma revolta, ele assassina Jeorão, ele pede para que joguem Jezabel, né, de cima da janela, e cumprindo a palavra do Senhor, né, ela caiu, o sangue sujou todas as paredes. Depois, quando ele falou, não, vamos enterrar porque ela era filha de rei, já não havia mais corpo, né? Todos os descendentes de Acabe do sexo masculino também foram eliminados. E ele faz uma armadilha para os adoradores de Baal em Samaria e mata todos também. Então, por ele ter sido obediente, Deus prometeu a ele um reinado de 4 gerações. E aí, após a morte de Jeú, Jeoacá, seu filho, assumiu o trono e reinou por 17 anos. Mais uma vez ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? E no seu governo, os sírios passaram a atacar novamente e começaram a reduzir o tamanho e o poder de Israel. Então já começa aí o princípio das dores de Israel. Após a morte de Jeoacás, o seu filho Jeoás assumiu o trono, reinou por um período de 16 anos, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eliseu havia profetizado, né, que Jeoás venceria 3 vezes o rei da Síria, e aí por conta disso ele tomou algumas cidades de volta. Jeoás então morre, e aí o seu filho Jeroboão II, ele assume o trono e ele reina por um período de 41 anos. Ele também, como todos os reis de Israel, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, né? Mas ele teve um reinado de prosperidade e ele expandiu o território de Israel. Seu reinado foi longo e teve bastante prosperidade. E aí, meus irmãos, a gente entra já nos últimos dias de Israel, os últimos reis que chegaram. Então a gente vê aí que o reino tem esse crescimento de Jeroboão II, né, conquista de cidades, reconquistou aquilo que havia perdido, mas a gente vai ver uma decadência. Então, após a morte de Jeroboão II, Zacarias reinou num período somente 6 meses, e aí ele também fez aquilo que era ruim aos olhos do Senhor. E aí Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e feriu diante de todo o povo, matando-o. E a morte de Zacarias põe fim às 4 gerações que Deus havia prometido a Jeú por conta daquilo que ele fez, eliminando Acabe, Jezabel, os profetas e tudo mais. E aí Salum reinou por um período de somente 6 meses e foi morto por Menahem. Menahem, ele reinou por um período de 10 anos, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e ele comprou a paz com a Assíria. Ele já estava num período em que havia sofrido baixas militares, né? Então ele não tinha outra coisa a fazer senão comprar, né, mediante tributos, né, pagar tributos para a Síria para que a Síria não o invadisse. A que tudo indica, esse foi o único rei de Israel que morreu de morte natural. E após a sua morte, o seu filho Pecaías assumiu o reino.
Então, seu filho reinou por somente 2 anos, mas um dos capitães do seu exército, chamado Peca, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no palácio da casa do rei, e o matou e reinou em seu lugar. Então, nós temos aí Peca, né, que reinou por um período de 20 anos, e nesse período de 20 anos, a Assíria conquistou grande parte dos territórios de Israel. Então, a gente teve aí uma, uma grande redução dos territórios de Israel, e aí isso gerou uma crise interna, né, de modo que ele foi morto, ele foi assassinado por Oséias. Então, Oséias, que não era o profeta Oséias, né, mas tem o mesmo nome, ele reinou por um período de 9 anos, ele reinou num momento de extrema crise, né, e como Israel já havia perdido todos os territórios, todos não, muitos do seu território, ele passou a pagar pesados tributos, né, para os assírios. Mas Oséias ele também tentou dar uma de esperto, né? E o rei da Síria descobriu que ele estava fazendo algumas negociações com o rei do Egito para que eles lutassem contra o rei da Síria. Mas naquela época o rei do Egito também não estava muito bem das pernas, né? E aí, nesse intervalo, o rei da Síria descobriu essa traição e aí ele invade o reino de Israel, né? E aí inicia-se um cerco, né? E aí Salmaneser, o rei da Síria, mandou lançá-lo na prisão. Então, como eu falei, o rei da Síria invade todo o país, ele marcha contra Samaria, né? Porque todos os outros territórios de Israel, do Reino do Norte, já estavam comprometidos, já haviam sido tomados, e ele situou essa cidade por 3 anos. Lembra quando eu falei a respeito da cidade que Onri havia construído, que ela era uma cidade fortificada, então ela suportou vários cercos, esse foi um deles, né, esse de 3 anos. E aí, nesses 3 anos de sítio, esse rei Salmaneser, o rei assírio, morre, mas o seu sucessor conquista Samaria, e aí ele deporta todos os israelitas para a Síria e traz povos estrangeiros para morar ali no terreno de Israel. E com isso ele cria um sincretismo religioso e aquele povo é completamente disperso, vai para uma terra totalmente estranha. E aí, irmãos, o que a gente tira de conclusão de toda essa história, né, muitos nomes, muitas informações, é que os autores de Reis, eles mostram que tudo isso que aconteceu mediante um juízo de Deus, né? E aí, se não me engano, no capítulo 17 do livro de 2 Reis, isso mesmo, 2 a 17, os autores eles vão uma série de motivos, declarar uma série de motivos pelos quais aquele juízo sobreviveu a Israel, né? Então, esse verso aqui de 2 Reis, capítulo 17, verso 7, versículo 7 e 8, né? Ele mostra o motivo, ele resume o motivo principal da queda de Israel. Vou projetar para que os irmãos possam acompanhar. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Então foi a sua própria obediência que gerou esse castigo, né? Então, o que fica para a gente de lição é a gente buscar andar nos caminhos do Senhor, né? E compreender que o Senhor ele é um Deus misericordioso, mas ele é um Deus que cumpre os seus juízos, né? E ele é um Deus que disciplina, né? Então, a gente falou sobre o Reino do Norte. Próxima aula, a professora Vanessa falará sobre o Reino do Sul, né? E aí nós continuaremos adiante aí no estudo desse nosso panorama do Antigo Testamento. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem entrar em contato comigo, tá bom? Tenham um domingo abençoado e até a próxima.